Bem, pessoal, então vamos começar nosso assunto novo, tá certo? Dar continuidade ao complemento falado sobre a questão de distribuição, que é justamente sobre números quânticos, tá? Vamos tentar entender o que danado é isso sobre números quânticos, tá bom? Então vamos lá. Devido à dificuldade de calcular a posição exata de um elétron na eletrosfera, você sabe que o elétron fica na eletrosfera. Eletrosfera é justamente o conjunto, a região, né? A nuvem eletrônica que fica fora do núcleo do átomo. O núcleo, ele contempla, né? Ele contém prótons e nêutrons e ao redor do núcleo está a eletrosfera, tá? Então, nós temos aí, levando em consideração o modelo de Rutherford, nós teríamos aqui o núcleo no centro, tá? Digamos assim, do átomo. Inicialmente a gente imaginaria que fosse no centro, com prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, de acordo com Bohr, nós teríamos aí a eletrosfera, de acordo com as camadas que nós estudamos anteriormente, tá certo? Claro que a definição de eletrosfera não é mais essa, né? Hoje em dia, a eletrosfera não é organizada desta maneira em camadas, né? Hoje em dia, a proposta é que seja uma nuvem mesmo. É como se fosse uma colmeia e ao redor da colmeia um enxame de abelhas. Então, a colmeia seria o núcleo e o enxame de abelhas que sobrevoam, né, na parte externa, se movimentando ali ao redor do enxame, seria a eletrosfera, tá bom? A ideia seria essa. Então, a eletrosfera está posicionada ao redor do núcleo, né, na parte externa do núcleo, e contém aí os elétrons, tá? Então, continuando. O cientista Erwin, e esse nome aí que não sei o que nada significa, deve ser um alemão, foi levado a calcular a região onde haveria maior probabilidade de encontrar um elétron, justamente caindo por terra a ideia de que eles estariam fixo ou girando em uma camada específica em uma determinada região. Como eu falei para vocês, que a ideia seria da colmeia e das abelhas se movimentando ao redor dessa colmeia, certo? Vai ter região que você vai ter mais elétrons, vai ter região que você vai ter menos elétrons, já que está se movimentando, certo? E esse cara aí, né, justamente ele propôs, né, foi lá e calculou a possibilidade, a probabilidade, né? Probabilidade é possibilidade de você encontrar em uma determinada região um elétron, tá? Então, essa região foi chamada de orbital, a região em que teria essa possibilidade ou não de encontrar os elétrons, né? Foi chamado de orbital. Nos subníveis, né, a gente tem os orbitais de acordo com os subníveis que vamos estudar. S, P, D e F. Se vocês lembrarem, nós temos 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, mas temos apenas 4 subníveis. Subníveis S, que tem no máximo 2 elétrons, D, P, desculpa, que tem 6, D, que tem 10 e F, que tem 14 elétrons. O subnível S possui um único orbital, certo? Da forma esférica. Então, imagina-se que nesse orbital tem no máximo 2 elétrons, de acordo com a teoria e os cálculos que foram evoluindo ao longo da história, tá? Que aí a gente vai representar em alguns momentos por um quadrado, tá bom? Esse quadradinho, a gente vai escrever nele a quantidade de elétrons. E esses elétrons, eles vão ser representados por setas. Vocês vão ver um pouco mais à frente. O subnível P possui 6 orbitais, tá? 6 orbitais. Aliás, desculpa, 3.
são 6 elétrons. Em cada um possui 2. Por isso que são 6. Lá a gente viu que o S é apenas um quadradinho, porque ele suporta no máximo 2, como a gente já viu. No P, ele possui 3, porque no máximo ele vai ter 6 elétrons. São 3 quadradinhos, tá certo? E por isso ele vai ter no máximo 6 elétrons. O D, ele vai ter 5, tá? 5 orbitais. Esses 5 orbitais, professor, mas a gente viu que no D possui 10. Exatamente. Se o orbital D ele tem 5 quadradinhos, e em cada quadrado ele vai ter no máximo 2 elétrons, 2 vezes 5, 10. É a quantidade máxima de elétrons no subnível D. Já o subnível F, ele vai ter 7 orbitais, 7 quadradinhos, né? Então, vou só representar aqui. No caso do D, ele vai ter 5, certo? São 5 quadradinhos. No caso do F, ele vai ter 7. E em cada quadrado desse, ele vai ter 2 elétrons, tá? Gerando aí uma quantidade de 14, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso, D10, F14, S2 e P6, certo? No caso seria S2, P6, D10 e F14, tá? Como eu coloquei aí no chat para que vocês não esqueçam. Então, continuando. A partir disso aí, tá? Surgiu aí o princípio da exclusão de Pauli. Que princípio é esse? Certo? Em um mesmo orbital, encontramos no máximo 2 elétrons com spins expostos. Os spins que eu estou falando é a representação do elétron, tá? Essa representação, que é chamado de spin no orbital, né? No quadradinho, eles são representados por setas, tá? Você vai ver que vai existir seta virada para cima e seta virada para baixo, né? O que a gente chama do spin, o spin para cima e o spin para baixo. A gente vai ver o que é que significa isso aí, tá certo? Mas cada quadradinho, ou seja, cada orbital, suporta no máximo 2 elétrons. Como assim, professor, no máximo? Vocês lembram que quando a gente viu lá a distribuição, fez a distribuição, tem camada que não tem a quantidade completa? A gente viu isso na distribuição. Do mesmo jeito vai acontecer aqui. Digamos que eu tenha 3 orbitais. A gente sabe que 3 orbitais, a gente está falando do subnível P, que são 6 elétrons no máximo. Mas se eu pegar um elemento, por exemplo, o elemento, deixa eu ver aqui, oxigênio, que tem número atômico 8, a gente sabe que aqui é o subnível P, porque tem 6, tem 3, aliás, e o subnível S só tem um orbital. Então, o oxigênio, ele tem aí 8 elétrons. Então, vou fazer a distribuição dos 8 elétrons. Ó. 1s2, 2s2, eu já tenho 4, 2p4. Com isso, eu já tenho 8, certo? O primeiro, 1s2, camada K, e a segunda camada, L. Sabendo disso, eu vou organizar os spins. Vou organizar as setinhas que representam os elétrons. Deixa eu mudar aqui de cor. Ó, no K, na camada K, que é o S, certo? Na camada K, eu tenho quantos
elétrons, certo? 2. Então, se eu fosse representar aí a camada K, eu colocaria aqui, ó, na camada K, certo? Do subnível, só tem um subnível S, eu iria colocar aqui uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Sempre para poder sair desse spin, eu só posso sair desse orbital quando eu colocar um spin, ou seja, uma setinha para cima e outra para baixo. Quando eu coloco uma para cima e outra para baixo, tá? Aí eu vou representar que eu completei esse orbital, completei essa camada. Aí vou para a camada seguinte. Essa que eu fiz de vermelho, ele está representando aqui, ó, a camada L. Está representando a camada L. Na L, o que é que eu tenho? Ó? Eu tenho na L aqui 2s2, ou seja, tenho dois elétrons no subnível 2, tá? Então eu coloco uma setinha para cima, uma setinha para baixo. E tenho 2p4. São 4 no P. Aí eu vou aqui, ó, 3 para cima e a quarta eu começo para baixo. Ou seja, você preenche a quantidade total de setas para cima e depois você volta completando as setas para baixo. E assim eu represento a quantidade de elétrons nesse, é, nesse subnível P. Alguma pergunta, pessoal? Paulo, é só uma forma de representar. A gente representa a setinha para cima de forma convencional, tá? Iniciando o processo e depois a gente completa com ele para baixo. É só porque mais na frente eu vou atribuir uma representação. Por exemplo, quando eu quiser falar sobre essas setas, quando eu quiser falar sobre o spin, tá certo? Eu vou dizer, ó, é mais 1,5 menos 1,5. Esse 1,5 vai representar a direção. Quando for mais 1,5 é porque essa setinha é para cima. Quando for menos 1,5 é porque a setinha é para baixo. É que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, tá certo? Mas é só para que você deixe claro. Primeiro vem para cima e depois vem para baixo, tá? É só uma forma de representar. Tem autor que muda isso, coloca o contrário. Primeiro para baixo, depois para cima. Mas, assim, existe um consenso entre a maioria de que deve-se iniciar para cima, por convenção, e depois completar para baixo. Eu vou mostrar isso mais na frente, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Então, a questão da rotação do spin, certo? Isso é o giro do elétron, como é que o elétron está girando. Porque o elétron ele não está parado, ele está em movimento, tá? Então, aí é título de orientação para vocês, como é que acontece esse giro do elétron, tá? Se vocês estão observando aí, ó, vocês estão vendo que as esferas estão girando, né? Estão girando no sentido, é porque eles estão deitados, mas se fosse em pé, vocês iam ver aí que está no sentido anti-horário, tá certo? Quer dizer, contrário ao movimento do relógio, tá certo? Ou a favor do movimento do relógio, certo? Podem estar a favor ou podem estar contrário, né? Aquela ideia de mais 1,5 e menos 1,5, ou setinha para cima, setinha para baixo, é representado dessa forma. Quando está no sentido do relógio, esse girando à esquerda, tá? Ele representa a setinha para cima. Quando está ao contrário, ele representa a setinha para baixo, tá certo? Então, distribuição eletrônica nos orbitais, tá? Regra de Henry. Coloca-se um elétron em cada orbital da esquerda para a direita, que foi o que eu fiz mostrando a história da setinha, tá? Eu comecei a setinha da esquerda para a direita, tá? A gente começa nessa direção aqui, ó. A gente tem aqui os quadrados, digamos assim, e eu vou começar nessa direção, ó, sempre da esquerda
para a direita, tá? Sempre da esquerda para a direita. Quando todos os orbitais estiverem preenchidos, o primeiro elétron é que colocamos cadê? Quando todos os orbitais tiverem recebido o primeiro elétron, é que colocamos o segundo elétron no sentido oposto. Então, é por isso que eu completei todos com a setinha para cima e depois eu fui começando com a setinha para baixo. Ok? Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo? Beleza. Essa aula vai até 9h30, né? Só para me orientar. Se for 2 aulas, é. 2 aulas até 9h30. Aí, 9h30 intervalo? Não, a gente tem mais uma aula aí de 10h20 até 10h30, o intervalo. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. É só para me orientar direitinho. Muito obrigado. Então vamos lá. Continuando. Então, eu tenho aí, por exemplo, 3p5, certo? Então, como é que eu vou organizar esse P5? Da forma que eu tinha dito. Primeiro você preenche aí as setinhas da esquerda para a direita. Após completar todas, é que eu vou colocar no sentido contrário. Vou colocar para baixo. Ó. Eu já tenho 3, faltam 2. Então, 4, 5. E aí eu completei os 5 elétrons presentes aí nesse subnível P5. 3d8. O subnível D, eu não tenho 3, tenho 5 orbitais. Então, coloquei aí os 5, tá? E vou preencher. Primeiro tudo num sentido só, começando da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou completar com o sentido contrário, também da esquerda para a direita. Então, ó, 6, 7, 8. Essa é a representação dos 8 elétrons que estão presentes no subnível D. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Então vamos lá. Um sistema atômico apresenta configuração eletrônica representada por um S2, 2S1. Isto nos diz que existem quantos elétrons no sistema? Quantos elétrons ao todo eu tenho no sistema? Hein, pessoal? Um S2, 2S1. Quantos elétrons no total, no sistema eu tenho? São 3, exatamente, Paulo. Ao todo são 3. S2 mais S1, 3. Aí, continuando. Distribuídos, deixa eu ir escrevendo, né? 3. Distribuídos em quantos níveis de energia? Quantas camadas ou níveis de energia eu tenho? 2. Por que 2? O 1 representa a primeira camada e o 2 representa a segunda camada. Exatamente. O 1, né, o número maior 1, representa a primeira camada, camada K. E o número maior 2 representa a segunda camada, camada E. Então, são 2 níveis de energia ou 2 camadas. Dá um total de quantos orbitais? Quantos orbitais eu tenho? Orbital são os quadradinhos, tá? Quantos orbitais no total eu tenho? 2, Jussian. Por quê? Se vocês perceberem, eu tenho assim, um S2. O orbital S é apenas um orbital. E o outro eu tenho 2S1. O orbital S também é mais um orbital. A quantidade de orbital do S é apenas um.
Com isso, eu tenho dois orbitais. E aí a sequência fica 3, 2, 2, alternativa letra C. Alguma pergunta? Não? De boa? Então, 3, como eu falei, 2 e 2, alternativa letra C. Agora sim, a gente vai separar e organizar direitinho os números quânticos, que o ideal seria a gente primeiro conhecer o que é o orbital, como é que se organiza um orbital, como é que se organiza os elétrons dentro do orbital, que foi o que a gente viu. Esses elétrons são representados, esses orbitais são representados por quadrados. S é um quadradinho, P2, D3, aliás, desculpa, D1 o S é 1, o P são 3, o D são 5 e o F são 7. Né? Então, essa foi o que a gente viu. Lembrando que cada elétron é representado por uma seta. E cada quadradinho tem que ter, no máximo, 2 elétrons. Lembrando que quando você for organizar as setas, sempre começa da esquerda para a direita. Primeiro preenche todos com a orientação para cima, depois volta para o início, se necessário, e coloca com a orientação para baixo. Então foi isso que nós vimos até agora, falando um pouco sobre orbital, tá? Então o que que a gente vai fazer? Vamos agora orientar, né, ver no todo como o que significa. Porque, por exemplo, se eu tenho 3p5, então o 3 representa alguma coisa, o P representa alguma coisa e a quantidade 5 representa alguma coisa. Certo? O que é que significa? 3 significa o número de camadas, tá? Os níveis de energia. Então, nesse caso, se eu tenho um 3 é KLM. Então, vai estar na camada M. O P, tá? Ele vai representar o subnível, certo? E o 5 vai representar a quantidade de elétrons presente naquele subnível P. Então, isso é o que a gente vai ter essa representação, tá bom? E os números quânticos são letras que vão representar isso que eu falei. O 3, vou escrever que é para vocês entenderem melhor. Ó. 3p5. Cada letra que eu vou mostrar para vocês, que na verdade eles não colocam como letra, colocam como sendo números quânticos, mas a gente representa por letra, tá? Então significa dizer o seguinte, que esse 3 ele vai ter uma representação, esse P ele vai ter uma representação e o 5 vai ter uma representação. Aí você pode dizer, poxa, professor, por que que ele disse que são 4 números quânticos se o senhor só está mostrando 3 representações? A quarta representa justamente o que a gente acabou de falar, se a setinha é para cima ou para baixo. O 5 é a quantidade de elétrons, tá certo? E o outro vai dizer se é para cima ou para baixo. Tá ok? Então vamos lá. Os números quânticos, nós temos número quântico principal, secundário e assim vai. Tá? O primeiro que nós vamos ver é o número quântico principal, representado pela letra N. Indica o nível de energia do elétron, certo? Indica a camada. Então, se eu mostrasse aqui para vocês, assim, ó, 3p5, que foi a representação que eu fiz. 3p5. Quem é o N? 3. Ou seja, esse 3 representa a camada. Que camada é essa? Aí você vai. K, L, M. Está na camada M. Certo? Então, esse número 3 representa aí a camada. Tá bom? Vou apagar. Então, vamos lá. Nível do elétron, né? Ele tem aí K, L, M, N, O, P, Q, como a gente sabe. Tá? Então, a número quântico representa justamente uma numeração que vai de 1 a 7, já que tem 7 camadas. Então, quando eu digo aí que
o número quântico é 3, como eu mostrei a vocês agorinha, eu apaguei, significa dizer que está na camada M. Está na terceira camada. Alguma dúvida sobre isso aí? Não? Ó, pessoal, para quem chegou depois, eu vou colocar a chamada novamente, porque aí quem não participou da chamada, que estava lá no início da conversa, clique e participa agora, tá certo? Continuando. Agora, o número quântico secundário, representado pelo L, tá? A gente viu o principal, que é representado pelo N, e o secundário, representado pela letra L, L minúsculo, tá? O que é que indica? Indica o subnível de energia do elétron. O que é subnível? A gente acabou de ver. Subnível é o S, P, D e F, tá? Esses são os subníveis. Então, como é que a gente vai representar? Da seguinte forma. O subnível, a gente sabe, como eu falei, SPDF. Só que a forma que o número quântico secundário ele vai representar não vai ser 1, 2, 3, 4. Ele vai representar como sendo 0, 1, 2 ou 3. O S significa o 0. O P, 1, D, 2 e F, 3. Aí você pode perguntar, como assim, professor? Veja só. Lembra, vou voltar o exemplo que a gente estava. A gente estava vendo 3P5. Aí se eu perguntar, olha, quem é o N, que é o principal? O N representa o número de camada, vai de 1 a 7. Então, o N vão ser 3. Porque está na terceira camada, camada M. O segundo é o número quântico secundário, que é o L. Eita, esse aqui está parecendo um E. Que é o L, certo? Pelo que a gente está vendo aí, é 0, 1, 2 ou 3. Então, se eu estou trabalhando com o P, a representação do L seria 1, certo? Esse 1 estaria representando o número quântico secundário P. 0 é S, P é 1, D são 2 e F são 3. Ok? Vamos continuar. Então, que é justamente o que a gente está vendo. Os 5 elétrons do subnível abaixo, eles possuem o quê? Ó, N igual a 3, que é o que eu fiz. Significa dizer que está na camada M, está na terceira camada. Todos estão no nível 3, quer dizer, camada 3, né, a terceira camada, o terceiro nível de energia, que dá aí camada M. E L igual a 1, foi o que eu mostrei para vocês. Esse L igual a 1 representa subnível P, tá? Então, todos estão no subnível P. Próximo agora. Número quântico magnético, certo? Número quântico magnético. O que é esse número quântico magnético? Esse número quântico identifica o orbital, a orientação no espaço do elétron. Se a orientação está para cima ou se a orientação está para baixo. Certo? Quer dizer, se a setinha vai estar para cima ou se a setinha vai estar para baixo. Certo? Varia entre menos L e mais L. Como assim, professor? Não entendi. O orbital S, ele possui L igual a zero. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês. Quando eu tenho o orbital, o S, que é só um orbital, certo? Ele vai ter o número quântico magnético o quê? Zero. Porque ele só tem o S. Se ele tiver o P, o P são 3. Aí o que é que acontece? Como é que você vai montar isso aí? Ó, 0, aí menos 1 e 1, tá? Se eu tivesse aqui o D ele teria 5. Teria 5. 0, menos 1, menos 2, 1, 2.
tá? Outro. Cadê Jesus? Se eu tivesse o F, ele teria aqui 7. Aí teria -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Mas por que isso, professor? O que é que acontece? Bem, se por acaso ele vier, por exemplo, não são 5 elétrons, não é P5, ele vai estar lá, ó, se fosse 3P5, não são 5 elétrons. Então, se eu quero representar o número quântico magnético, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: M, para esse exemplo circulado, ele vai dizer M igual a zero. Ou seja, quando eu fizer a distribuição dos 5 elétrons, ele vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, aí para baixo, 4, 5. Ou seja, ele vai estar setinha para baixo no subnível, né, digamos assim, no número quântico magnético zero. É justamente aqui, ó, nesse, da setinha vermelha. Então, esse M representa aonde eu vou parar. Aonde eu vou parar. Em qual quadradinho eu vou parar. É assim que a gente representa o número quântico magnético, certo? Aonde eu vou parar. Porque ele não vai dizer P5, ele vai dizer, ó, M igual a zero, M igual a 1, M igual a -1. E o último número quântico que a gente vai ver depois desse aí é que ele vai dizer se é o número 1, por exemplo, com seta para cima, ou é o número 1 com seta para baixo. Tá? Eu vou adiantar para vocês entenderem melhor. Deixa eu só apagar isso aqui. Ó, então, orbital S possui L igual a 0, orbital P possui L igual a 1, orbital D possui L igual a 2. E o orbital F possui L igual a 3. Significa que tem um zero no meio, 3 negativos para a esquerda e 3 positivos para a direita. É assim que a gente vai representar. Esse material, não se preocupe que eu vou mandar para Vai ser vocês sempre nessa ordem, professor? sempre nessa ordem. Sempre nessa ordem. Tá certo? Sempre falou do S, ele vai ter o orbital zero. Falou do P, ele vai ter 3 orbitais, certo? Com -1, 0 e 1. Se falou do D, ele vai ter 5 orbitais com -2, -1, 0, 1, 2. E assim vai. Sempre nessa ordem. Então, continuando. Número quântico spin. O spin é justamente a setinha, tá? Ele só tem duas identificações. -1/2 ou +1/2, tá? São as duas orientações que ele vai ter. Quer dizer, as duas rotações que eu mostrei para vocês anteriormente, aquelas bolinhas girando no sentido horário, né, de acordo com o relógio, ou no sentido anti-horário, contrário ao relógio. Então a gente vai adotar a convenção, né? A gente vai dizer que seta para cima é -1/2 e seta para baixo vai ser +1/2. Por quê? Seta para cima, a gente está dizendo que é o orbital girando no sentido horário, certo? No sentido horário. Sentido horário é referente a quê? Horário, de acordo com o relógio, de acordo com os ponteiros do relógio, tá certo? E a setinha para baixo significa que o orbital está girando no sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio. Então, se a representação do spin, que é representado pela letra S, ele tiver S igual a -1/2, significa dizer que a sua setinha, naquele ponto específico, ele está sendo representado com a setinha para cima. Se por acaso tem lá S igual a +1/2, significa dizer que está com a setinha para baixo.
Não, cuidado, viu? Geralmente a gente, por convenção, a gente coloca na nossa cabeça que o positivo é para cima e o negativo é para baixo. Cuidado, é o contrário. O negativo é a setinha para cima e o positivo é a setinha para baixo. Para que não acabem se atrapalhando nisso aí, tá? Alguma pergunta ou posso passar? Vamos lá. Agora vamos lá. Para o elemento ferro, número atômico 26, a alternativa que indica o conjunto de números quânticos do último elétron é do último elétron. Como assim, professor? Ó, eu tenho aqui. Só um segundo. Eu tenho aqui o ferro. Vou colocar para vocês. Tem um ferro, número atômico 56. Não, que 56 é 26, não? Deixa eu ver aqui se eu não me atrapalhei. É 26. Número atômico 26. Aí eu vou e faço a distribuição. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Já vai dar quanto aí? 4S2, certo? Aí já vai dar quanto? 20. 3 para 26, 3D6. Aí o que é que ele pergunta? Indica o conjunto de números quânticos do último elétron, tá? Do último elétron. Então, se é do último elétron, eu tenho que fazer o quê? Vamos fazer a distribuição eletrônica, já fizemos. Vamos fazer a organização de camadas, tá? A organização em camadas. Organizando as camadas, eu vou ter aqui um S2, camada K, 2S2, 2P6, L, 3S2, 3P6, 3D6, M, 4S2, N. Então, é desse camarada aqui que ele está se referindo. Ele está falando quando você faz a distribuição e organiza em camadas, tá? Organiza em camadas. Então, essa organização em camadas é que você vai fazer esse subnível, tá certo? Na organização em camadas. Então, o que é que você pode observar dessa organização em camada? Eu tenho N, que é o número quântico principal, o L, que é o número quântico secundário, o M, que é o número quântico magnético, e eu tenho o S, que é o spin, certo? Deixa eu só organizar isso, que está tão imprensadinho, para ficar menos imprensado. Ó, N, que é o principal, L, que é o secundário, M, que é o magnético, e o S, que é o spin. Então, se você sabe que é o 4S2, aí eu pergunto a você, quanto é que eu tenho o número quântico principal? Qual o valor do número quântico principal? 4, exatamente, Amanda, que é representada a quarta camada. O L representa o subnível. Qual é o subnível do que eu estou trabalhando com a camada N?
é o S, e lembra o que eu disse? S é 0, P é 1, D são 2 e F são 3. Então, 0, exatamente, perfeito. O M é o magnético. O magnético vai estar a setinha para cima, a setinha para baixo. Aí você pode perguntar, professor, como é que eu sei a história da setinha para cima, setinha para baixo? Ele só tem dois elétrons. Está aqui, ó. Ele só tem dois elétrons, ó. A gente sabe que sempre começa da esquerda para a direita, sempre começa de cima e depois vai para baixo. Então, se ele tem dois elétrons, no S está completo. A setinha vai estar para cima ou a setinha vai estar para baixo? Para baixo. E para baixo é representado um e-mail positivo ou um e-mail negativo? Exatamente. Um e-mail positivo vai estar para cima. Como a gente sabe que está completo, vai ser mais, menos um e-mail para cima, mais um e-mail é para baixo. Exatamente. Certo? Aí deixa eu só organizar, porque essa já é a resposta de baixo, tá, pessoal? Foi mal. Então aqui o M é zero, porque só tem. Eu já estava com a resposta já da próxima. Vai ser zero, porque só tem um orbital e ele é zero, não é isso? A gente sabe disso. E é mais um e meio porque é para baixo. Vai estar na posição zero. Alguma dúvida sobre o que fiz? No caso aí dá 400 mais um e meio. 400 mais um e meio já estava até marcado aí, né? De preto, que dá a letra A. Pronto. Então vamos para o próximo exemplo. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto, foi feita a distribuição eletrônica. Ó, nesse caso, ele está mostrando o do último subnível, tá? Ele está mostrando essa resposta aqui é relacionado ao último subnível. Por isso que deu diferente, deu letra C. No nosso caso, a gente levou em consideração que está relacionado com a partir da distribuição de camadas, certo? Camadas. Então é isso que a gente tem que na resolução das questões, observar o que é que está pedindo, tá certo? Se está pedindo em relação à última camada ou se está pedindo em relação ao último elétron de distribuição. Eu vou colocar essa próxima agora. Em um subnível quântico, o número quântico pode assumir os seguintes valores. Ó, não é essa, deixa eu mostrar só o outro aqui, cadê? Pronto, essa daqui, ó. Considerando a configuração eletrônica a seguir do átomo de oxigênio, no seu estado fundamental, os números quânticos do último elemento de camada, o último elétron de camada de valência. Ah, pronto, é essa diferença que eu queria mostrar para vocês. Aqui é o que eu não me atentei para outro. Ó. Último elétron da camada de valência. Tá? Foi aí que eu não percebi, por isso que eu induzi vocês ao erro, né? Último elétron da camada de valência. Se é o último elétron da camada de valência, é porque a gente fez a distribuição e organizou em camadas, tá? Agora, voltando lá. Quando ele não falar em valência, é o número quântico do último elétron. Ele não deixou claro. E se fosse uma questão de vestibular, certo?
poderia ser passível à anulação, porque ele não deixa claro. O último elétron da distribuição, o último elétron da camada de valência. Tá? A gente aqui subentende que quando ele não fala camada de valência, não é para distribuir em camadas. Quando ele fala é para distribuir em camadas. Tá certo? Mas isso é só uma observação. Então, fazendo do jeito que está, como está a resposta, tá? Levando em consideração esse 3D, o que é que a gente vai dizer? Ó? N, P, não, N, P, número quântico principal N, secundário L, magnético M e spin S. Então, nesse caso, como a gente está falando do 3D6, o terceiro, o principal vai ser 3, né? O secundário, como é D, aí vai SPD 012, vai ser 2. O M, como é subnível D, né? Subnível D, ó, eu faço aqui os 5, aí aqui eu tenho os 5. Como são 6, tá? Como são 6, eu coloco primeiro as setinhas para cima, 1, 2, 3, 4, 5 e a setinha para baixo. Aqui eu tenho 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. Então ele vai estar no menos 2, né? O M será igual a menos 2, certo? E como ele está para baixo, vai ser mais um meio. Ok? Alguma dúvida nisso aí? Beleza. Então essa parte a gente já viu. Essa outra diz aqui, ó. Em um subnível de número quântico a azimutal 2, número quântico 2, o número quântico magnético pode assumir os seguintes valores. Do que é que ele está falando? Ó? A gente tem o orbital S, P, D e F, né? O número quântico secundário, ele vai ser 0, 1, 2 e 3, tá certo? Se ele quer o 2, ó, que é justamente o subnível D, ele vai ter aí menos 2, menos 1, 0, 1, 2, tá? Que daria a alternativa letra E. Vamos para o próximo. Aqui ele já falou, o último elétron da camada de valência, tá certo? O último elétron da camada de valência. Então, se eu quero aí o último elétron da camada de valência, o que é que vai acontecer? Se eu estou trabalhando com oxigênio, cadê Jesus? Se eu estou trabalhando com oxigênio número atômico 8, ele vai fazer um S2, 2S2, 2P4. Como eu quero o último elétron da camada de valência, é o 2P4. Quem é o N? 2. Quem é o L, o secundário? Como é P, é 0, 1. S é 0, P é 1. Quem é o M, que é o magnético? Como o P ele tem 5 elétrons e eu só quero 4, né? O que é que vai acontecer? Eu vou escrever aqui, ó, ao lado. São 5, 0 menos 1 menos 2, 1, 2. Então, como são 4, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4. O magnético, então, vai ser 1, certo? E o S, que é o spin, como ele está virado para cima, é menos 1 meio. Alguma dúvida? Aliás, pessoal, desculpa, eu cometi um erro, ó, fiz a mesma besteira. É mais 1 meio, né? Seta para baixo
Não, tá certo. Oxe, tá falando besteira. Tá certo. É menos o meio, seta pra cima. 2, 1, menos o meio. Onde é que tá o erro na alternativa? Vamos ver. Olha, ele fez aqui. Onde foi que eu errei aí, pessoal? Eu que cometi o erro. Onde foi que eu errei? O seu colocou 5, sendo que o P é só 3. E perfeito, exatamente. Vou só apagar aqui. Opa, desculpa. Pronto. Onde foi meu erro? Somente o que ela disse. Eu coloquei 5. Não é 5. Fiz tudo certo, mas no final cometi a bobagem. Não é 5. P são 3. Tá? P são 3. Então é 0, menos um e um. Se são 4 elétrons, então ele vai ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, não parou como eu tinha colocado, no magnético um, certo? O magnético que parou vai ser o menos um, tá? Só apagar aqui para ficar arrumadinho. Menos um. E o spin tá para baixo. Spin para baixo é positivo, não é negativo. Então, 2, menos um e meio, que daí é a alternativa, letra D. Alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Já foi. Pronto. Com isso, a gente conclui essa parte de números quânticos. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, sobre a questão de números quânticos? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pronto. Então, se eu não me engano, eu já mandei para vocês, acho que foi essa distribuição aqui, um, dois, e mandei o três. Se eu não me engano, foi esses três que eu mandei. Esses outros, 4, 5 e 6 que vocês estão vendo aí, eu vou mandar para vocês hoje ainda, tá certo? Mas o que está faltando aí é só uma. O que está faltando não. Esses outros que vocês conseguem observar, eles mostram apenas São outras apresentações que nós temos a mais, certo? Só outra visão, são outras apresentações diferentes, certo? Que eu vou mostrar aí para que vocês possam visualizar. Ó, tá vendo? São só outras formas de vocês verem a mesma coisa, o mesmo conteúdo que nós vimos. Algumas de forma até mais completa, como essa daqui, tá? Que mostra aí os modelos atômicos, tal, para que a gente possa visualizar de maneira diferente, tá? Bota número atômico, massa, dentre outras coisas, tá certo? A outra, deixa eu mostrar aqui para vocês. 4 a 5.
A outra que eu vou mostrar para vocês, ó, mostram modelos atômicos para que vocês possam revisar. 10:40. Para que vocês possam revisar os modelos atômicos, tá certo? Então, eu sei que vocês já viram, né, com outro professor, os modelos atômicos, mas é uma maneira que vocês podem fazer uma revisão, tá? Porque, de qualquer forma, primeiro ano, esse ano, vai estar fazendo vestibular também, né? O seriado. Então, a ideia de vocês revisarem seria interessante, tá certo? E o último, que eu vou mostrar aqui para vocês. Só um segundinho. Ó, ele vai fazer uma revisão, começar com os modelos atômicos, tá? Isso aqui é bem mais completo. Começar com os modelos atômicos e depois desses modelos atômicos também, porque é tudo uma. Ele vai falar dos spins, ó, dos números quânticos, principal, secundário, e tal. E ele dá uma informação bem mais completa, certo? Distribuição eletrônica, tá certo? Ele mostra para vocês de uma forma bem mais completa do que a gente já viu, mas tudo que já conversamos, né? Ele mostra distribuição de átomos neutralizados, distribuição de íons, tá? Distribuição de íons também, tá bom? Como vocês estão vendo, certo? Aí tem algumas questões que ele passa como desafio, tá certo? Mas é tudo de forma bem tranquila. O próximo conteúdo que nós vamos ver, certo? A gente vai trabalhar sobre tabela periódica. A gente vai começar a falar sobre tabela periódica. Deixa eu só atualizar aqui. Pronto. Seu download. Bem, então vamos lá. Nosso próximo conteúdo é justamente esse que vocês estão vendo, vão ver a partir de agora, né? Tabela periódica. Depois que a gente já viu essa parte de distribuição, vamos começar a estudar a tabela em relação, levando em consideração os elementos químicos, né, a organização, e também em relação aos grupos, a famílias, né, períodos. Vamos entender cada um desses. Essa é a tabela periódica. Ela é a mais recente, professor? Não, não é a mais recente. Por quê? A tabela periódica mais recente, esses elementos aqui, ó, 113, 114, 115, 116, 117, 118, todos eles já estão com os elementos fixos, já descobertos, né? Descoberto não. Esses elementos são artificiais, eles foram criados, tá bom? Aí, nessa tabela, você só consegue ver aqui o 114 e o 116, já com o símbolo, né? Já estruturado na tabela, tá certo? Mas eu mostro uma tabela mais atualizada posteriormente para vocês. Então, essa é a tabela periódica em que a gente vai estudar. A gente vai ver como foi o desenvolvimento da tabela periódica, como ela é representada, como ela é subdividida, tá certo? O que é grupo, o que é período, o que é família, certo? Que história é essa de família A, que história é essa de família B,
Tá certo? Vocês viram alguma coisa de tabela periódica ano passado, no nono ano? Hein, pessoal? Eita, que me deixaram sozinho. Foram-se embora dormir. Tá sozinho não, rapaz. Eu só sou ruim em exatas. Ah, beleza. Não, mas você vai melhorar, com certeza você vai melhorar. Tamo Mas vamos lá, tentando, né? como é, Franklin? Tamo tentando. Mas se você perceber, por Eu sou enquanto péssima. é só teoria. Por enquanto vocês só veem a parte de teoria, tá certo? A parte de cálculo mesmo não é agora não. Então essa é a tabela periódica e nós vamos chegar nessa conclusão. Nós vamos chegar a visualizar ela feita, ela pronta assim. Só que essa tabela periódica é uma tabela mais moderna. Não é a tabela periódica quando foi iniciada, né, os estudos. Então vamos iniciar aqui. Cadê o outro arquivo? Ó, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se é essa. É essa. Como é que a tabela periódica ela foi criada? Como é que ela foi definida inicialmente? Tá? Como é que ela foi definida inicialmente? Foi definida da seguinte maneira. Ó. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco, né? Um pequeno abalo sísmico balançou todos os botões do armarinho de seu tio. Você ficou encarregado de organizá-los, sem ter visto a organização anterior e sem a supervisão do seu tio. O que fazer? Então você tem lá, por exemplo, uma caixa de ferramenta ou uma caixa qualquer em que tem vários entulhos, tem várias coisas juntas. Você tem botão, você tem moeda, você tem prego, você tem parafuso. Isso acontece muito em caixa de ferramenta, onde tem prego, parafuso de vários tamanhos, de vários tipos, certo? Presídio, tudo junto. Aí você vai organizar. Essa organização que você vai ter, você vai fazer, você precisa de algum critério. Então, inicialmente, por exemplo, você ia separar todos os botões de tudo o que fosse metálico. Uma sugestão. Depois você ia pegar os botões e ia separar tudo do mesmo tamanho. Depois você ia separar tudo por cores. O mesmo tamanho, depois por cores. Tipos, tá? Então você ia ter aí várias formas de você organizar. Várias maneiras de você organizar. E essa organização, certo? Que a gente pode fazer numa caixa de ferramenta, é justamente a organização que foi proposta para montar a tabela periódica. Que, na verdade, a tabela periódica é a organização dos elementos químicos. Os elementos químicos, muitos foram descobertos antes da criação da tabela. Alguns foram descobertos a partir do momento que a tabela foi sendo criada, foi sendo mudada, foi sendo desenvolvida. E outros só entraram na tabela posteriormente, porque foram criados a partir do avanço da tecnologia, certo? Porque foram criados. Para criar um elemento químico, o cara não faz numa garagem como fez Tony Stark no Homem de Ferro 2, não. Porque ali ele criou um elemento químico, né? Que justamente para substituir aquele elemento químico, aquela substância que estava deixando ele doente, porque não estava suprindo a quantidade de energia que ele precisava. Então, quem assistiu Homem de Ferro 2 viu ali, já do meio para o final, ele criando um novo elemento químico. Então, a gente não faz isso numa garagem.
nem no escritório. Então precisou de avanço tecnológico, mas foram criados. Então, o que é que acontece? Esses elementos químicos, eles precisavam ser organizados. E como foram organizados, né? A partir de que foram organizados, certo? Então, vamos lá. Essa parte aí, o que eu já falei. Pronto. Então, tiveram várias tentativas, várias formas de organizar, certo? E algumas delas a gente vai ver. Então, o primeiro tipo de organização que foi proposta, certo? Foi em 1829. Vários elementos aí já tinham sido descobertos, né? Então, foi chamado de Tríades de Doberein. Então, esse cara propôs a primeira organização, certo? Em que a tríade é porque ele organizou os elementos químicos em grupos de três. Por isso que são tríades, tá? Ele organizou em grupos de três, tá certo? Mas não deu muito certo porque não tinha, alguns elementos não tinham relação uns com os outros. E não tinha como ele formar tríades, quer dizer, três elementos num grupo só. A segunda organização foi em 1862, certo? Foi chamado de parafuso telúrico, né? Desse cara aí, como é o nome dele, Jesus? Chanco Toar, não sei o nome desse camarada não. É esse francês, em que ele propôs uma organização no estilo de parafuso. Você tinha na parte de baixo um elemento inicial, e aí, a partir do momento, ele começou a relacionar as massas dele. Quem tinha mais massa ia ficando mais acima do parafuso. E quem tinha menos massa ia ficando mais abaixo do parafuso. Se você pensar num parafuso, certo? Se você pensar no parafuso, ele tem aqui a parte onde a gente coloca a chave, que é mais grossa, e o parafuso ele vai dando uma afinada, certo? Ele vai dando uma afinada. Então aqui na parte de baixo era quem tem, nessa parte de baixo aqui era quem tinha menor massa e ia crescendo o número de massa. Essa é a ideia do parafuso telúrico aí desse camarada, tá? Em 1864, né, 2 anos depois, Land, né, Newland, ele propôs a lei das oitavas. Como assim, professor, lei das oitavas? Ele baseou a organização dele em grupos de 8. A tríade era grupos de 3, certo? A lei das oitavas era grupos de 8, certo? Em que ele não foi apenas como parafuso telúrico. Ele não mostrou apenas, não organizou apenas pela massa, mas pela massa e por algumas propriedades, certo? Ele se baseou aí nas notas musicais, tá? Na verdade, as notas musicais são 7: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Só que aí ele mostrou as oitavas como se ele repetisse o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, ele propôs, chamou isso de lei das oitavas, tá? E aí, ó, ele mostra aqui melhor essa tríade, né? Em 1929, com a tríade Doberein, ele diz o seguinte: a primeira tentativa da classificação, né, o alemão Doberein, observou que os grupos de três elementos com propriedades químicas semelhantes, o peso desses elementos, a média desse peso, era aproximadamente igual, certo? A média aritmética deles. Se ele fizesse a média dos elementos é praticamente igual à média aritmética, tá certo? O que é a média aritmética? A gente ia somar eles e dividir pela quantidade, tá certo? Então, a partir dessa ideia, ele chegou nessa tríade. Ele foi unindo os elementos para entrar nesse cálculo, tá certo? E aí formou esses grupos de três, tá certo? Essa classificação foi abandonada quando se constatou a formação de grupos de 4,
elementos com características semelhantes, por exemplo, flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Então, a partir do momento que não tinha mais 3 elementos, mais 4, então essa ideia de tríade já caiu por terra, já não se viu mais. Tá? O parafuso telúrico, o geólogo francês, né, tentou uma classificação dos elementos mais elaborada, baseada no peso atômico do oxigênio, né? Já estabelecido na época como 16. Então, já nessa época, né, 1862, eles já tinham definido a massa atômica do oxigênio, né, como sendo 16. Para tanto, tomou um cilindro dividido em 16 segmentos, lançou uma hélice na superfície do cilindro e, de modo, né, que formasse um ângulo de 45 com seu eixo, dispôs os elementos em ordem crescente de peso do número atômico, né, que foram tomadas por algumas dessas geratrizes. Quer dizer, essa hélice, ao girar, ele ia formando esse parafuso, digamos assim. Tá certo? Então, a partir disso aí, foi proposto o parafuso telúrico. Tá? O trabalho desse cara permaneceu ignorado pelas arbitrariedades e a não inclusão de diversos elementos e acabou sendo superado pelos que seguiram dele. Ele ainda é lembrado porque foi uma forma, uma tentativa de você tentar montar uma organização, certo? Meio louca, mas foi. Então ele ainda é lembrado, agora que não deu certo. E aí, a terceira que nós vimos hoje é justamente a lei das oitavas, tá? Ordenou as colunas em colunas em ordem crescente de pesos atômicos, formando a primeira coluna, a primeira coluna com 7 elementos, o oitavo apresentava propriedades físicas e químicas semelhantes ao primeiro. Por isso começava-se uma nova coluna, como a cada 8 elementos repetia-se as semelhanças físicas e químicas. Certo? Ele iniciava colunas a cada 8 elementos. Então, baseado nisso aí, tá? Foi chamado de oitavo. Agora, se você observar direitinho, muitos desses aí, eles não poderiam estar juntos. Tá? A gente vai ver por que não poderiam. Certo? Esses elementos têm características totalmente diferentes. Ele coloca aí, futuramente a gente vai ver que existem metais, ametais, gases nobres. Então, ele mistura tudo. Ele bota metal com gás, então faz uma bagaceira. Mas era uma representação. Ele já mostrou a forma de representar de acordo com linhas e colunas. Nesse caso, não linhas. Né? Ele só mostrou a partir das colunas. Mas já foi um avanço grande baseado para o estilo de tabela periódica que nós temos hoje em dia. Tá certo? Bem, esse é o próximo, de Mendeleev, certo? De Dmitri Mendeleev. Foi, para a época, foi a tabela periódica mais atualizada, onde a gente mais pôde ver uma possível organização, tá certo? Mas aí a gente vai deixar essa organização da tabela para a nossa próxima aula, tá certo? Que vai ser ainda essa semana,